Olá pessoal, bem-vindos à aula 25. Essa aula a gente vai tratar a gente vai fazer exercícios sobre colisões. Então é fundamental que vocês tenham assistido à aula anterior, porque a gente vai tratar de exercícios sobre aqueles tópicos que a gente viu na aula passada, especialmente um pouco da matemática que a gente viu na aula passada. A gente vai tratar de exercícios que envolvem aí essa matemática, ok? Então vamos lá. Vamos começar com esse exercício aí, ó. Esse é um pouco mais teórico. Os outros dois, a gente vai ver com um pouco mais de cálculo. Então, dois caixotes de mesma altura e mesma massa, estão aqui. Então, ele quer representar dois caixotes iguais, A e B, podem movimentar-se sobre uma superfície plana sem atrito. Ok, já sei que não tem forças dissipativas. Estando inicialmente A parado, próximo a uma parede, o caixote B aproxima-se perpendicularmente à parede com a velocidade v0, provocando sucessão de colisões elásticas no plano da figura. Após todas as colisões, quais serão os módulos das velocidades dos dois blocos A e B? Então veja, a gente tem que entender aqui o que está acontecendo. O bloco A está parado, o bloco B ele vem se movendo com uma certa velocidade, não vai perder velocidade porque está sem atrito, ele vai colidir. Então a sucessão de colisões elásticas, o enunciado falou. Então, a primeira colisão é colisão elástica unidimensional contra o alvo parado, de massas iguais. Beleza, B bate em A. Depois A vai bater na parede, voltar e bater em B de novo, certo? Vamos ver como é que fica isso aí. Então, a primeira colisão é B com A. Colisão elástica, unidimensional, alvo parado, corpos de mesma massa. O que acontece? Lembra do pêndulo de Newton? B vai colidir com A, B para e A se move com a mesma velocidade de B. Então, é isso que vai acontecer. Então, B vai parar e o A vai se mover com a mesma velocidade. A segunda colisão é entre A e a parede. Lembrem, isso aqui é colisão elástica, unidimensional, contra um alvo parado, onde o alvo é pesado. Colisão contra o alvo pesado acontece o quê? O projétil ricocheteia com a mesma velocidade em sentido contrário e o alvo praticamente não se move, certo? Então, o que vai acontecer é que A vai voltar com a mesma velocidade. Aí, A vai colidir com B. Mais uma vez, a gente vai ter colisão elástica unidimensional contra alvo parado de massas iguais. O que acontece? A para e B vai se mover com a velocidade de A. Ou seja, o que acontece no final das contas? A permanece parado e B permanece com o mesmo módulo da velocidade com que ele chegou. A única coisa que muda é o sentido, certo? Então, tá aí a resposta no nosso primeiro problema, uma questão teórica. Vamos lá. Segunda questão. O pêndulo balístico era usado para medir velocidade de projéteis quando não havia sensores eletrônicos. Então, imagina antigamente aí como é que você conseguia medir a velocidade de um projétil, uma velocidade relativamente alta, se a gente não tivesse sensores aí específicos para isso. Então, o pessoal usava um dispositivo desse tipo. Então, a versão mostrada aqui na figura ao lado é composta por um grande bloco de madeira de 5,4 kg pendurados aqui por duas cordas, uma espécie de pêndulo. Uma bala de massa 9,5 gramas é disparada contra o bloco e fica incrustada na madeira. Opa! Fica incrustada na madeira. O que isso aqui está mostrando para a gente? Uma colisão perfeitamente inelástica. Aquela em que, depois da colisão, os dois objetos saem juntos. Ok? Com o impulso, o pêndulo descreve um arco de circunferência, fazendo com que o centro de massa do sistema bloco-massa atinja uma altura de 6,3 centímetros. Ou seja, essa energia cinética que foi adquirida pelo conjunto foi transformada em energia potencial gravitacional, certo? Pergunta qual era a velocidade da bala antes da colisão. Bom, veja, no primeiro momento a gente tem uma colisão perfeitamente inelástica, ou seja, aquela na qual os objetos saem juntos após a colisão. É colisão contra o alvo parado. Tem a máxima dissipação de energia, então parte dessa energia cinética que vai se transformar em térmica, sonora, certo? Por isso que eu não posso simplesmente converter a energia cinética da bala em energia potencial gravitacional do conjunto. Não posso fazer isso, porque tem dissipação de energia no caminho aqui, certo? Então, primeiro, conversão de momento linear da bala para o conjunto. No segundo momento, transformação de energia cinética do conjunto em energia potencial gravitacional, certo? Com a finalidade de quê? De determinar qual é a velocidade da bala antes da colisão. Vamos lá. Então, tá aqui. O problema é separado em duas partes.
No primeiro pedaço, uma colisão perfeitamente inelástica. No segundo pedaço, uma conversão, uma transformação de energia cinética em potencial gravitacional. Vamos lá. Primeiro caso, conservação no momento. Momento inicial. Quem é que tem momento inicial? Só a bala, porque o bloco está parado, então a massa da bala, a velocidade da bala é igual. E após a colisão, os dois estão juntos, então é como se fosse uma massa só. É um objeto só, com a massa dos dois. Em mzinho mais mzão, massa da bala mais massa do bloco. Tudo isso vezes v, onde vzão aqui é a velocidade do conjunto, certo? Portanto, a velocidade da bala vai ser mzinho mais mzão sobre vzão dividido por mzinho. Está aqui uma equação. Eu sei as massas, mas não sei a velocidade do conjunto. E eu quero a velocidade da bala, que é vzinho. Guarda isso por um instante. Vamos lá agora para o segundo caso. A transformação de energia cinética desse conjunto em energia potencial gravitacional. Então, nós temos meio de mv ao quadrado, onde a massa é a massa do conjunto, é igual a mgh, onde a massa m é a massa do conjunto. Não depende das massas, então corta, corta. V vai ser igual a raiz de 2gh. V, velocidade do conjunto. Conhecendo a velocidade do conjunto, eu posso calcular, né, porque eu tenho altura e gravidade, então eu consigo determinar essa velocidade. Essa velocidade do conjunto é 1,1 metros por segundo, certo? Eu posso determinar agora a velocidade da bala, que é dado por essa expressão. Eu sei a massa da bala, 5,4 quilos, perdão, a massa do bloco. A massa da bala é 9,5 gramas, eu tenho que converter para quilos. Então, 0,0095 quilos. Observe que a vírgula correu aqui 3 vezes. Eu dividi por 1.000 para transformar de grama para quilo. Substituindo esses valores aqui, eu obtenho a velocidade de 626 metros por segundo. É a nossa velocidade da bala, certo? Então, imagine aí uma bala de 626 metros por segundo, muito rápida. Como é que eu poderia medir sem ter um sensor eletrônico? Aí eu coloco um bloco, ela bate no bloco, o bloco levanta. Com a altura do bloco, eu sei a massa da bala, porque eu que disparei, eu sei a massa do bloco. Eu consigo medir a altura que ele sobe, porque ele vai subir com a velocidade bem lenta, 1,1 metros por segundo. Eu consigo ver a altura que ele sobe. Com isso, só com esses dados eu determino a velocidade da bala. Ok? Então, esse aí é o nosso pêndulo balístico. Vamos lá. Terceiro exercício. Na figura abaixo, um disco de massa 0,2 kg, aqui o disco 1, desliza sem atrito em uma bancada de laboratório. Desliza sem atrito em uma bancada de laboratório até sofrer uma colisão elástica unidimensional com o disco 2, está aqui, inicialmente em repouso. Mais uma vez, colisão elástica unidimensional contra o alvo parado. Ok? E aí, cai em algum daqueles 3 casos da aula passada? As massas são iguais? Não sei. A massa 2 é muito maior do que a massa 1? Não sei. A massa 1 é muito maior que a massa M2? Não sei. Então, não sei. Porém, eu sei qual é a equação, nesse caso, colisão elástica unidimensional, contra um alvo parado. Eu sei as equações para a velocidade final, tanto do alvo quanto do projétil. E é isso que a gente vai usar nessa questão. Certo? Bom, depois da colisão, aqui não tem atrito, né? O que vai acontecer? O bloco 2, o disco 2, vai ser arremessado para fora da bancada. Vai fazer o quê? Se ele vai ter uma velocidade em x, vai sofrer ação da gravidade e vai realizar um lançamento horizontal e cair a uma distância d para fora da mesa. Isso aqui é um lançamento horizontal. Já o bloco 1, ele vai bater e vai voltar. Então, vai inverter o sentido do movimento e ser arremessado para fora da bancada aqui, caindo a uma distância 2d do lado oposto. Pergunta qual é a massa do disco 2. Certo? Uma coisa importantíssima, cuidado com os sinais. Observe. Eu recomendo que vocês trabalhem da seguinte forma. O que se move em uma colisão unidimensional. O que se move para a direita é positivo. Então, 1 vai ter velocidade positiva inicial, 2 vai ter velocidade positiva final. Só que a velocidade de 1 final é negativa, porque ele vai voltar. Então, a distância que ele cai aqui, essa distância, esse deslocamento, vai ser um deslocamento negativo. Se você está numa posição x e vai para uma posição x anterior com relação ao crescimento do eixo x, então você vai ter um deslocamento negativo, certo? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, no primeiro momento, colisão elástica unidimensional, ponto. No segundo momento, lançamento dos dois blocos. Vamos lá.
Então, colisão elástico unidimensional contra alvo parado, as velocidades são essas. Velocidade final do corpo 1, velocidade final do corpo 2. Com essas velocidades, o que é que vai acontecer? Ambos vão realizar um lançamento horizontal com o mesmo tempo de queda, porque a altura é a mesma. Então, a queda vai ser a mesma, porque eles estão à mesma altura. Lembra que não depende da massa, essa questão da altura de queda, certo? Então, se eles vão ter aproximadamente a mesma altura, vão ter aproximadamente o mesmo tempo. Não, se tem a mesma altura, vão ter aproximadamente o mesmo tempo. E o alcance, qual vai ser? Alcance no lançamento. Tem que relembrar lá, quando a gente estudou o movimento do lançamento oblíquo. Como é que era o alcance? No final das contas, a gente achou uma fórmula, mas não precisa, porque basta você saber que em x o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, então a gente tem x igual a xo mais vt. Ou ΔX é igual a v vezes t, certo? Então, ΔX1 é velocidade 1 final vezes o tempo, ΔX2 é velocidade 2 final vezes o tempo. Quem é ΔX1 menos 2d? Professor, por que negativo aqui? Negativo porque esse deslocamento você está saindo de uma posição e indo para uma posição que está mais atrás. Então, o deslocamento é negativo. Diferente do projétil 2, que está fazendo deslocamento d para frente, certo? Então, o que vai ser o tempo? O tempo vai ser, nesse caso, menos 2d sobre a velocidade 1 final, e o tempo, no outro caso, no caso 2, o d sobre v2 final. Professor, mas o tempo, o senhor falou que não pode ser negativo, mas de fato ele não é negativo. Observe, o d é uma grandeza positiva, e a velocidade 1 final, lembra que eu falei? Ela está indo para trás, com relação ao que a gente definiu, para a direita sendo positivo, v1f é negativo, ou seja, o tempo de fato é positivo, ok? Igualando aqui os dois tempos, já que o tempo de queda é o mesmo, porque a altura é a mesma, a gente tem que menos 2d sobre v1f é d sobre v2f. Cancela o d, passa aqui meios por extremos, a gente vai ter menos 2v2f é igual a v1f. Achamos a relação entre as velocidades finais dos nossos corpos. Então, a gente tem essa equação para a velocidade final do corpo 1 e para o corpo 2, e a relação entre elas é dada por essa expressão. Agora, a gente vai combinar essas equações, certo? Então, está aqui a nossa equação. Menos 2 vezes a velocidade final é igual à velocidade inicial. Usando as equações de velocidades finais após a colisão, substituindo isso aqui e isso aqui, a gente vai ter menos 2 vezes isso é igual a isso. Dá para simplificar alguma coisa? Isso aqui é um produto. Então, veja, o denominador é igual, cancela. Pode cortar. V1i está de um lado e está do outro. Veja que isso aqui é uma multiplicação, hein? Corta também. Então, vai ficar menos 2 vezes 2m1, menos 4m1. Vai ser igual a m1 menos m2. Porque V1 sobre m1 mais m2 está aqui, V1i sobre m1 mais m2 também está aqui. Vai se cancelar, porque é um produto, hein? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Menos 4m1 é igual a m1 menos m2. Se eu passo m2 para a esquerda, ele fica positivo. Se eu passo menos 4m1 para a direita, ele vai ficar positivo. 4m1 mais m1 dá 5m1. Achei a relação das massas. O problema deu que a massa 1 era 0,2 kg, então a massa 2 vai ser 5 vezes isso, ou 1 kg. Está respondido o problema, certo? Portanto, a massa 2 é de 1 kg, certo? Então é isso, pessoal. Esses foram alguns exercícios aí envolvendo os conteúdos de colisão. A gente viu casos aí de colisão perfeitamente inelástica, vimos casos teóricos de sucessivas colisões elásticas e um caso aqui de colisão elástica contra um alvo parado envolvendo lançamento. Então, os problemas, de um modo geral, vão começar a combinar essas coisas. Vai ter conservação de energia, transformação de um tipo de energia em outro, vai envolver lançamento, vai envolver conservação de momento linear. Então, esses conceitos que já foram trabalhados vão começar a se misturar na resolução dos problemas, ok? Então, estudem, resolvam o máximo de exercícios possíveis, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.